pessoal! E aí, vamos estudar um pouquinho? Vamos falar sobre cobrança? Como é que é? Você não gosta de cobrança? Pois é, eu também não, mas é bem necessário, né? Quem trabalha com vendas, quem trabalha aí no setor administrativo, é uma tarefa que nós não gostamos, mas que é essencial muitas vezes, né? Tem aqueles clientes que são bons pagadores, que pagam tudo certinho, tudo na data certinha. Mas existem aqueles também, que nós vamos ver daqui a poucos instantes, que tem esse perfil, né, de atrasar com seus pagamentos, de passar do prazo, de ser um pouquinho mais relaxado quanto a prazos, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem muitas pessoas que elas têm essa habilidade de vender, de se comunicar, né? Mas não possuem essa habilidade de cobrar, né? E eu falo que a cobrança, de fato, precisa ser uma habilidade desenvolvida, precisa ser algo que todo vendedor, que todo administrador precisa cultivar em si essa habilidade, porque ninguém está isento, né, de ter que estar cobrando, de ter que fazer uma ação dessa de cobrança, certo? Tendo em vista isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a cobrança. Vamos dividir esse tema, cobrança, em duas partes, certo? Essa é a primeira parte, onde vamos falar dos conceitos iniciais, vamos falar também sobre o perfil dos inadimplentes, sobre o perfil dos devedores e vamos falar também sobre o perfil de quem vai fazer a cobrança, tá bom? Vamos aí aproveitar esses minutinhos dessa aula para poder aumentar o nosso conhecimento dentro desse assunto e poder colocar em prática também, certo? A primeira coisa que vamos falar sobre cobrança, como eu já expliquei, que existe um perfil, né, dos devedores. E podemos falar aqui em quatro desses perfis nós vamos comentar um pouquinho. O devedor acidental, né, é aquele que ele teve um imprevisto, né, talvez o salário atrasou, teve um problema para acessar uma conta, teve um problema ali na hora de fazer o saque de um valor que ele tinha em conta e acabou atrasando um pagamento. Esse é o devedor acidental, não acontece sempre, foi um acidente, mas que logo ele consegue regularizar a situação, resolver e fazer o pagamento que ele deveria ter feito. E aí existe o outro que é o devedor desorganizado, né? Tem muitas pessoas que elas são assim, deixa tudo para a última hora, e aí às vezes deixou para fazer os pagamentos à noite, e aí o aplicativo do banco já não funcionou. Deixou para ir ao banco, talvez em cima da hora do banco fechar, quando chegou lá já estava fechado. Acabou perdendo o boleto, perdendo a fatura que tinha para fazer o pagamento e acabou não conseguindo pagar até o momento exato ali, até a hora exata, e aí teve que fazer o pagamento posteriormente, ocasionando ali no atraso. Então, esse é o desorganizado, não é porque ele não tem o dinheiro, não é porque houve um problema assim desse tipo, não é porque ele não quer pagar, é porque ele só não se organizou para poder fazer esse pagamento, tá certo? Talvez até na escolha da data do vencimento, né? Então, ele foi desorganizado e a consequência foi que pagou uma obrigação em atraso. E aí existe o outro devedor, que é chamado de devedor estratégico, né? Muitas pessoas, quando elas estão endividadas, elas sabem que naquele momento elas não vão ter a condição de efetuar o pagamento daquela obrigação, né? Ou tem que escolher, às vezes, sem mais de uma fonte devedora, que ele está devendo ali, deve mais de um lugar. Então, ele é estratégico, ele olha, essa aqui eu vou conseguir pagar agora, porque eu consigo pagar tudo, essa daqui eu vou ter que aguardar um pouquinho, essa daqui talvez mais para frente eu consiga um desconto para estar pagando o valor total. Então existe também esse devedor estratégico, né? Sabe que não consegue quitar naquele momento, se ele deixar um pouquinho mais para frente, vai conseguir um desconto, vai conseguir quitar o valor total. Então esse é o estratégico, né? Deve, quer pagar, sabe que tem que pagar, mas por estratégia ele está aguardando mais um pouquinho ou para conseguir um desconto ou para conseguir quitar o valor total, né? E existe sim esse perfil, né, que é o estratégico.
E tem o mal intencionado. Esse, para mim, é o pior que existe, né? Aqui já entra uma questão mesmo de caráter, de ser uma pessoa idônea ou não. Porque esse mal intencionado, muitas vezes ele já compra, ele já contrata o serviço na intenção de fato, não pagar, né? De fato, não quitar, não honrar com seu compromisso. Então, ele já faz com essa intenção aí de dar o calote mesmo, né? Como dizem no popular. E normalmente, esse mal intencionado, ele não aceita cobrança, nada do tipo. E alguns já são específicos. Olha, não tenho, não vou pagar. Tem uma frase até que define: eu devo, não nego, eu pago quando eu puder. E aí o mal intencionado ainda fala diferente: eu devo e não nego, eu pago se eu quiser. Né? Então, assim, esse tipo de perfil aí é o pior que existe, né? Porque é praticamente um valor perdido que as organizações, as empresas têm, né? Desse devedor aí mal intencionado, tá bom? Existe também um outro perfil que é o devedor viciado, né? Como assim, Jamile, um devedor viciado? Ele é viciado em pagar tudo em atraso, ele só paga tudo em atraso. Ah, não tem problema não, amanhã eu pago. Ah, venceu hoje, não tem problema não, amanhã eu pago. Ele não se importa em pagar juros, ele não se importa se já venceu, ele não tá nem aí, né? Aquele famoso paz e amor, para ele tudo tá bom, não importa se pagou na data, se não pagou. Ainda tem uns que ainda falam: ah, eu paguei atrasado, mas paguei o juro, não paguei, então tá tudo certo. Sendo que, na verdade, em aulas anteriores, nós percebemos que existe, né, um histórico ali de pagamentos do cliente, né, o histórico é de cadastro positivo, em que tudo isso fica ali registrado, se esse cliente é um bom pagador, se ele paga na data. E se você tem um histórico negativo, vai estar fechando portas para você aí, talvez em relacionamentos futuros com a instituição, ou até mesmo na questão de obter novos relacionamentos com outras instituições, porque você fica com esse cadastro negativo. Por quê? Porque você é viciado em pagar as contas só fora da data, só paga atrasado. Então, existe esse perfil aí que a gente vê que não é porque a pessoa é mal intencionada, não é porque não tem o dinheiro também. É porque ele é viciado em pagar as coisas fora da data mesmo, não se importa com juros e nem com nada do tipo. E aí a gente pode falar também do devedor ocasional, tá bom? Esse devedor ocasional, ele tem atraso geralmente, não é todo mês, não é sempre, mas tem ocasiões, né, que ocorreu talvez alguma circunstância, ou perdeu o emprego, ou faleceu alguém na família, e aí ele acaba tendo problemas financeiros, né, e aí acaba ficando como devedor, acaba ficando inadimplente. E aí, o que que acontece? Com esse devedor, a gente já, na hora da cobrança, a gente tem que ter uma abordagem mais humanizada, né? Por quê? Porque ele não é aquele tipo de pessoa que costuma atrasar todo mês, não é aquele tipo de pessoa que costuma dar problema para pagar, não é aquele tipo de pessoa que fica se esquivando das cobranças. Ele está passando por uma dificuldade e ele tem intenção sim de pagar. Então, a pessoa que está ali realizando a cobrança precisa ter a questão da escuta ativa, ouvir, entender a situação e procurar sanar o problema, né? Vendo qual é a melhor forma de resolver, tá bom? E aí, partindo disso, a gente vem também para outro tipo de devedor, que é o devedor negligente, né? Ele é desorganizado, faz uma má gestão dos recursos, tem dificuldades em manter realmente o controle financeiro das despesas, né? E isso aí, ele acaba aqui priorizando alguns tipos de contas, alguns tipos de obrigações e outras não dando tanta importância, né? Então, como é que a gente vai tratar esse cliente, esse negligente, né? Então, deve ser mais persistente. Atrasou no segundo dia, terceiro dia, já comece a ligar, já comece a conversar com ele, precisa pegar um pouquinho mais no pé, precisa chamar ele para responsabilidade, né? O bom que esse perfil do negligente, normalmente ele costuma pagar, né? Mas ele dá bastante trabalho para a pessoa que está cobrando. Então é importante que com esse perfil você esteja sempre ali no pé. Ao contrário daquele devedor ocasional, né? Normalmente quando ele dá um prazo, ele costuma cumprir, porque ele já vai dar um prazo com mais assertividade. Já o negligente não, ele dá um prazo hoje, dá um prazo amanhã,
né? Então a pessoa que está cobrando deve ficar sempre de olho nesse perfil aí do negligente, porque para ele tanto faz como tanto fez, pagar hoje como pagar amanhã. E aí tem o mal pagador, né? Que foi o que nós conversamos no início, é o pior de todos. Ele se esquiva das ligações de cobrança, ele finge que não recebeu SMS, ele bloqueia o contato no e-mail para não receber cobrança por e-mail, né? Então, assim, esse tipo de cliente mal pagador é bem difícil na hora de você fazer a cobrança. Por quê? Porque ele dá uma de grosso ainda, ele quer dar uma de bravo ainda, né? Ele deve, quer ser cheio de razão. E eu acho que todo mundo já pegou um cliente desse jeito, né? Todo mundo que já trabalhou com venda, trabalhou com o mínimo que seja de vendas, né? Aquela venda talvez é bem informal mesmo, mas você já pegou um cliente desse. Você já pegou um cliente desse, mal pagador, que dá trabalho de cobrar? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua história e como foi que você conseguiu resolver, né? Porque esse cliente mal pagador, normalmente as instituições, as empresas, né? O empreendedor precisa tomar atitudes mais enérgicas, às vezes depois que você fez todo o passo a passo, né? Que você ligou, que você mandou SMS, que você mandou carta e que não conseguiu resolver a situação, aí você tem que mandar uma notificação extrajudicial. Aí daqui a pouco você já tem que protestar. E por último, a depender da situação, existe também a cobrança judicial, que já é a última tentativa realmente de resolver, né? Então, o mal pagador, ele de fato não tem intenção nenhuma em pagar, é aquela pessoa que não tem realmente caráter, que já fez pensando em não honrar com compromisso, tá? E aí a gente vê que para cada perfil de devedor, existe aí uma abordagem diferente, certo? Mas essas abordagens diferentes, elas seguem um passo a passo, que nós vamos detalhar aqui, eu dividi em três, para a gente poder ficar com esses três passos bem centralizados, bem firmes em nossa mente, porque se caso você precise cobrar algum dia, você vai saber como fazer. A primeira coisa são os contatos iniciais, né? Você deve. Primeiro dia de atraso, ligou para o cliente, né? Sempre de forma amistosa, sempre procurando entender a situação. Entrou em contato com ele por telefone, né? Ou por SMS. A gente pode também fazer um contato preventivo, né? Uma cobrança preventiva. Você não vai chamar de cobrança, mas você pode mandar ali um SMS, um lembrete. Exemplo que tem uma mensalidade, que seja para poder pagar dia 10. Então, quando der dia, sei lá, 7, 8, já pode mandar um SMS dizendo: olha, sua parcela vence dia 10. Verifique se está conseguindo acessar o aplicativo, você já tem o boleto em mãos, qualquer dificuldade, estamos à disposição. São exemplos, né, que você pode estar aí fazendo, apenas um lembrete para que esse cliente não entre aí em uma possível situação de dívida, né, de inadimplência. E aí, depois disso, você fez o contato com o cliente, né? Conseguiu contactar, ou fez de forma preventiva, ou fez já após o vencimento. Se for após o vencimento, a próxima etapa vai ter que ser a negociação. Olha, venceu, eu preciso saber de você, qual é seu prazo de pagamento, que dia você pode estar pagando, o que foi que aconteceu? Foi um problema que só causou um débito, um atraso nesse débito dessa parcela, ou vai acontecer nos outros meses? Tudo isso precisa ser analisado. Porque se for um problema maior, que vai causar danos em parcelas futuras, em débitos que estejam ali abertos para o futuro, então essa negociação já deve ser repensada a longo prazo, né? O que pode ser feito a longo prazo. Ou se foi algo pontual, né? Algo que só foi ali naquele momento, como é que vai ser resolvido? E para a gente entender isso, a primeira coisa é ouvir o cliente, é ter essa escuta ativa. Não só impor como eu quero que seja pago, mas ter escuta ativa e entender o que o cliente passou, para só aí a gente poder sugerir, né, uma forma de negociação, tá bom? E aí, o último caso, depois que você entrou em contato, que você cobrou, que você fez toda aquela cobrança administrativa ali, de forma administrativa,
que você já notificou ele extrajudicialmente, que você já propôs negociação e nada foi feito, aí sim, infelizmente, vai para a cobrança judicial. Na cobrança judicial são ações, né? São ações que você pode protestar em cartório, pode ser de fato uma ação que vá para a justiça, que aí vai precisar de um advogado, né? Tem as custas, né? Que às vezes não são tão baixinhas assim, então a depender da dívida, não vale nem a pena você colocar na justiça por conta dos custos que você vai ter. Mas são casos que existem, que pode ser feita essa cobrança e que o credor ele tem todo o direito, tá, de fazer esse tipo de cobrança também. E aí a gente vê, quando é uma empresa que deve, eu já fico pensando, se você faz uma venda pequena, uma negociação pequena, um serviço, uma prestação de serviço ali que não tenha um valor monetário tão alto, já é prejuízo quando você não recebe. Imagine você ter um contrato de prestação de serviço ou de venda com uma empresa, né? E a empresa não paga, né? Então, assim, o prejuízo financeiro, o desgaste emocional é muito maior. Então, o passo a passo para essa cobrança também, o primeiro passo é você fazer a cobrança formal, por meio de carta, e-mail, ligação. Depois você vai fazer as cobranças direcionadas, né? Que vai ser identificar quem são os responsáveis por aquela empresa, né? Propor negociações. E aí, não deu certo, tem as ações legais, né? Que é protesto em cartório e medidas judiciais. Normalmente, quando é empresa, o que se pratica mais são as medidas judiciais, certo? Não vou entrar no mérito da questão, a empresa decretou falência, a empresa não tem como pagar, porque vai ser um assunto para a próxima aula. Mas existe sim essa questão de você entrar com ação judicial para você requerer aquele direito de receber o pagamento pelo produto vendido ou pelo serviço prestado. E aí, como é que deve ser feita a cobrança, Jamile? Explica pra gente aí, resume aí como é que tem que ser feita essa cobrança. Primeiro, fazer o primeiro contato com o cliente, né? Onde você deve entender a situação, o que foi que aconteceu, entender qual é o perfil desse devedor, né? Esses primeiros contatos que você faz com esse cliente, você pode fazer por telefone, você pode fazer por carta, você pode fazer por e-mail, você pode fazer por SMS. Qual é que você prefere, Jamile? Liga para o cliente, né? Tenta ligar em diferentes horários. Não conseguiu? Já manda SMS, já manda e-mail, já manda carta, certo? Mas de preferência a ligação, tá? Visita, existe sim também esse meio de cobrança, que é a visita, você pode até o endereço do cliente ali, né? De forma que não constranja o cliente, você não pode de forma nenhuma ir no trabalho do cliente, a não ser que seja o endereço que ele cadastrou, então aí você já não tem o que fazer. Mas, fora isso, você pode fazer a visita, né? Dentro do horário comercial, você pode estar ali. Normalmente, né, precisa-se de um agendamento prévio, né? Se for um cliente bom pagador, aquele que só está passando por um problema, você ligou, agendou com ele, né? Vai explicar, olha, eu tenho uma proposta de negociação, eu gostaria de ir até você para a gente poder estar analisando essa proposta. Então, pessoalmente fica mais fácil. Eu posso ir que dia, que horário? Existe sim essa forma de negociação, tá? E aí, por último, não deu certo, nada disso, tem as ações, as medidas legais, certo? Essas medidas legais são as ações judiciais. E quando é feita essas ações judiciais? Quando é esgotado todos os outros recursos. Já mandei carta, já liguei, já mandei SMS, já visitei, já fiz cobrança extrajudicial, já protestei e nada. O que eu vou fazer agora? Judicialmente, tá bom? Demora mais, é um processo mais cansativo, tem desgaste emocional, tem custo, mas às vezes é o único meio em que pode ser resolvido, né? Essa questão desse tipo de inadimplente, aquele que de fato a empresa ou o prestador de serviço não tem mais o que fazer. E aí, nós já falamos do perfil do devedor, nós já falamos das formas de cobrança. Vamos falar agora do perfil de quem cobra. Quem cobra, ele tem que ter um perfil, sim. A primeira coisa que eu falo, tem que ser uma pessoa paciente, né? Porque trabalhar com devedor não é fácil. Primeiro, trabalhar com atendimento já requer de nós uma inteligência emocional muito grande. Imagine
trabalhar com cobrança, né? Eu fico imaginando o desafio que é essas pessoas que trabalham aí em call centers só voltados à cobrança, né? Então é um desgaste emocional muito grande, houve muita coisa que não tem nada a ver, houve muito xingamento, muito desaforo, né? Então, assim, para você que trabalha com cobrança, diretamente só com cobrança, parabéns, você é um guerreiro, tá bom? E aí, qual é o perfil de quem cobra? Quem cobra, ele precisa ser paciente e compreensivo, certo? Porque muitas vezes as pessoas até chegar a dizer que só foi um atraso ocasional, que vai resolver, ele tem que contar toda uma história por trás disso. Então você tem que ter paciência para ouvir. Compreender a situação, né? É sempre de forma empática, se colocar no lugar do cliente, ser assertivo, ser firme, né? Então, quem deve é o cliente, quem tem o poder de negociação é você. Então, de forma respeitosa, mas entendendo que você é que tem o poder de negociação. Então, o cliente ele não pode tomar seu fôlego, você tem que apresentar a situação, você tem que dizer qual é a situação e, em contrapartida, você já tem que apresentar também a solução, sempre de forma assertiva e firme. Depois você precisa ser eficiente, organizado, né? Nessa questão de eficiência e organização, eu costumo colocar que você precisa ter os dados do cliente, informações sobre a dívida do cliente, dados pessoais do cliente, informações sobre o contrato, em quanto tempo que aquela dívida está em atraso e o que pode ser feito para resolver. Deve ser, acima de tudo, ético e respeitoso, tá? Porque tem pessoas que elas buscam só um motivo para poder se esquivar da dívida e ainda querer entrar com ação por danos morais, né? E algumas outras coisas. Então, sempre sendo ético e respeitoso, né? Sempre se colocando no lugar do outro, sempre tratando o outro como você gostaria de ser tratado, sempre falando de forma clara, sempre usando um tom profissional, sempre usando uma linguagem formal, para que o outro não se sinta constrangido também e a sua cobrança possa ser eficaz, né? A sua cobrança possa te levar a um resultado positivo, tá bom? A gente vai continuar com essa aula, vamos ter a parte 2, tá? Falando sobre cobrança. E por hoje é só, então eu espero que você aprofunde um pouquinho mais seu conhecimento, busque um pouquinho aí estratégia de cobrança. Se você já tem alguma estratégia, deixa aqui nos comentários o que você faz para poder receber daquele cliente que não gosta de pagar, tá bom? E é isso aí, até a próxima aula.